essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Vocês farão. Qual é o tema da nossa mensagem? Vocês farão. Você pode apontar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim: vocês farão. Ou, no singular, você fará. Você fará. E essa palavra, ela foi liberada, né, para o nosso coração, porque o Senhor Jesus acredita, de fato, naquilo que Ele fala. Às vezes nós falamos e não acreditamos naquilo que falamos, mas quando Jesus fala, Ele acredita no que Ele fala. E Ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, em verdade vos digo, e Ele disse em verdade, dizendo assim, o quanto eu acredito, o quanto é verdade, eu vos digo, quem crê em mim fará obras que eu faço e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. Na versão internacional diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para meu Pai. Então, texto extraordinário e tremendo da parte do Senhor. Quero, de forma introdutória, contar a história de uma moça, uma jovem, que gostava muito de flores e começou a cultivar uma roseira no seu muro. E o interessante que ela não sabia era que, mesmo ela perseverando e aguando aquela roseira, ela não via do lado do muro dela, e era muro com muro, a casa dela tinha um muro, e depois do muro dela era outra casa de uma senhora que tinha algumas comorbidades, algumas dificuldades de locomoção, e ela ficava no terraço da casa tomando vento. E ela aguava aquela roseira, ela gostava muito, e o desejo dela, ansioso, era de ver o botão de uma rosa. E ela não via, e ela aguava, ficava verdinha as folhas. E um dia, pela manhã, a sua vizinha gritou o seu nome, dizendo: moça, venha cá. E ela escutou e disse: olha, eu tenho algo para lhe mostrar, põe a cabeça aí no muro. E aí, quando ela olha para o muro, para o lado da casa da vizinha, a vizinha diz: olha, hoje pela manhã nasceu vários botões de flores tão lindas, eu estou apreciando aqui pela manhã, embelezou a minha manhã. E aquela moça não tinha percebido que o seu muro tinha uma pequena fissura, pelo qual passou alguns galhos. E os galhos brotou também pelo outro lado. E assim brotou rosas do outro lado. Daí uma lição magnífica, é de que muitas vezes somos tentados a julgar de que o nosso esforço que fazemos é inútil. O que estamos fazendo de aguar, de se esforçar, de continuar, muitas vezes a gente não está enxergando o resultado. A gente não está vendo resultados. É muito esforço para não ver resultados. E da onde menos se espera, o resultado vem. Quando menos se espera, o resultado vem. E às vezes não vem só para você, mas vem para outros. Vem para alegrar e fortalecer o coração de outros. No caso aqui da vizinha, uma mulher inválida que tinha pouca coisa para ver por conta das suas comorbidades, de se levantar, de andar, acordou naquela manhã e quando foi tomar seu banho de sol, viu aquelas rosas embelezando o seu quintal, coisas que ela não tinha feito, ela não tinha cultivado, mas a moça, a vizinha, havia cultivado. Então eu quero dizer para você que a sua obra não é em vão. Então vocês farão. Amém? Vocês farão. Eu sei que é muito cansativo. Eu sei que é muito né, de forma que nos esgota, mas
Parece até que Jesus está mandando a gente trabalhar mais ainda, mais do que o que a gente já faz. Mas a verdade é que o desejo de parar é muito maior do que o desejo de continuar. Muitas vezes o desejo de parar é muito maior do que o desejo de continuar. É muito fácil você começar algo e parar. É muito fácil você começar a estudar e desistir, trancar o curso. É muito fácil você começar um relacionamento ou estar num casamento e decidir parar, sair dele, pensando que a fuga vai resolver os seus problemas. É muito fácil você sair da igreja e pensar que ali vai resolver os seus problemas, em outra igreja vai dar tudo certo, vai ser lindo e maravilhoso. A verdade é que nem sempre é assim. Parar não é o caminho. Diga assim, parar não é a solução. E aí o Senhor está dizendo, vocês farão. Jesus está dizendo, em verdade vos digo, vocês farão. Esse texto está no Evangelho de João, discípulo amado, discípulo do Senhor Jesus, escreveu dos anos 50 aos 70, primeiro século, e ele traz para a gente registros extraordinários do ministério de Jesus, o ministério de Jesus, o público que Jesus veio e evangelizou, os milagres de Jesus, a paixão de Jesus, a ressurreição de Jesus e o aparecimento de Jesus e as considerações finais do Senhor Jesus. Ele diz que todos esses registros aqui estão para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então, estamos num texto que foi escrito por um discípulo que se preocupava em trazer todos os registros das ações de Jesus para que o povo cresce. Amém? Eu acho que um dos maiores desafios da gente hoje é crer. Um dos maiores desafios da gente hoje é acreditar. Por quê? Porque desacreditamos muito fácil. Desacreditamos quando nos desapontamos com pessoas. O diabo faz de tudo para minar a tua confiança em Deus, colocando dificuldades, levantando problemas. Às vezes as consequências do nosso pecado, nós não vemos a coisa andar, fluir, caminhamos, oramos, ofertamos, dizimamos e às vezes não rompemos. E aí o ano está só começando. Dizem que o ano começa após o carnaval. Estamos no fim do mês de março. E talvez você já esteja no limite. Talvez você já esteja cansado. Talvez você já esteja com vontade de parar. Talvez você já esteja se sentindo estagnado. E eu não quero generalizar de forma alguma, mas eu quero dizer algo para você. A Bíblia diz que vai acontecer. Amém, queridos? Agora precisa haver algumas iniciativas da gente, tá? A palavra poimeion é a palavra fará, é o verbo fará. Esse verbo tem sentidos muito claros e precisos. Está dizendo assim, é uma promessa, algo que vai se cumprir. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim, vai se cumprir. Amém, queridos? Vocês farão, e o que vocês farão vai acontecer. Vocês não vão começar num projeto falido. Diga assim, eu não vou fazer, eu não vou participar de um projeto falido. Eu vou participar de um projeto que vai dar certo. Diga assim, a minha vida é um projeto de Deus. E a minha vida vai dar certo. O meu projeto de vida vai dar certo. Jesus está dizendo que nós faríamos, tá? Nós faríamos grandes coisas. O verbo fazer, tá? Você vai ser autor. Você não vai esperar que ninguém faça por você. Você vai fazer. Diga assim, eu vou fazer. Ah, que coisa extraordinária, amados. Diga assim, eu vou fazer. Porque a vitória só tem sabor quando nós lutamos. Não é quando pessoas lutam por nós. Quando nós lutamos e vencemos, a vitória tem todo um sabor diferente. Sim ou não, queridos? Mas imagine você receber um prêmio de que outra pessoa correu. Imagina uma pessoa correr uma maratona e chegar com um troféu ou a medalha para você. Tem sentido?
Não tem sentido. Qual prazer que isso tem, alguém correr e você ganhar o prêmio? Sabe, eu acho que o que tem sentido é você colocar a mão, colocar a mão no arado. Jesus está dizendo que em verdade, e aí essa expressão é muito linda, porque ele está dizendo em verdade, vos digo. Essa palavra digo é a palavra logos, diga logos. Em verdade, eu falo. Em verdade, ele está dizendo, eu vou falar para você. Isso que eu estou falando é uma verdade. E quando você vê na Bíblia expressões em verdade e em verdade, Jesus está dizendo que é verdade. É uma ênfase que ele está dando, dizendo, não duvide. Amém, queridos? Vira para o teu irmão e diz assim, não duvide. Repita assim, em verdade e em verdade. O Logos, a palavra está sendo liberada para você. Amém, queridos? Veja que coisa extraordinária, tá? Em Mateus 7:21 vai dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, olha, esse faz é poimeon, é a mesma palavra que Jesus está dizendo, vocês farão. Ele está dizendo, aquele que faz a vontade do meu Pai. Quando você faz a vontade de Deus, acontece algo. Quando eu faço a vontade de Deus, acontece algo. Mateus 7:24 diz, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. A palavra pratica aqui é poimeó, que quer dizer fazer. Praticar, fazer. Jesus está chamando a gente para se mover. Amém? Isso é extraordinário. Jesus está dizendo, não é tempo de ficar parado. Amém? E se ele está dizendo que não é tempo de ficar parado, é tempo de você se mover, é tempo de você se mover de verdade. E isso é movimento, isso é ação. Tá? É tempo de você cuidar de você. É tempo de você se movimentar para cuidar de você. É tempo de você se movimentar para cuidar da causa do Senhor. É tempo de você se mover e cuidar das tuas finanças, cuidar da tua saúde, cuidar da tua aparência, cuidar da tua vida espiritual, cuidar do teu ministério. Porque obras maiores você vai fazer. Jesus está dizendo, é tempo de você se mover. Isso me lembra o que Paulo disse para Timóteo. Cuida primeiro de ti e da sã doutrina, assim você salvará seus ouvintes. Quando você cuida de você e cuida da palavra em você, você salva pessoas. Amém, queridos? Eu tive um pastor que morreu com 43 anos, socorrido de um culto de domingo após esse, com diabetes em 600, 700. E aí, com 4 dias de internado, ele não resistiu. 43 anos, um trator, uma locomotiva, uma máquina, um homem plantador de igreja. Sabe? No enterro dele tinha quase 5, 6, 7 ônibus de igreja que ele tinha plantado. Chorando perante o caixão dele. Deus não nos chamou para encerrar a nossa missão cedo. Deus nos chamou para nós cuidarmos de nós. Para nós nos movermos. E nós fazermos obras maiores. Nós temos que fazer obras maiores. Claro, você sabe o dia então que eu vou partir, pastor? O senhor está dizendo que eu vou viver 100 anos? Não, eu não sei. Mas acredite, Deus tem obras maiores para você. Ele está dizendo que você vai fazer. Diga poimeon. Todo mundo vai falar grego aqui agora. Poimeon. Você vai fazer. Amém, queridos? Não é tempo de ficar parado. E a sua base é você entender, em primeiro lugar, que já há uma liberação do Logos para você. Em verdade, vos Logos, vos digo. Em verdade, vos Logo, vos digo. Há uma palavra liberada para você vencer. Jesus está dizendo, eu vou falar, eu vou liberar o Logos, eu vou liberar a palavra para você vencer. Sabe, queridos, isso é extraordinário, porque ele está afirmando, ele está dizendo, vai acontecer e é a verdade. Você só precisa se mover debaixo da minha palavra, debaixo do meu Logos. Sabe por que muitas vezes a nossa vida tem dado errado até agora? Porque a gente tem feito as coisas fora do Logos. A gente tem se movido fora da palavra que Jesus tem dito para a gente. Nós temos nos movido como igreja, como cristãos,
para arrumar um namorado, para conduzir nosso namoro, para conduzir noivado, casamento, negócio. Temos conduzido a nossa vida fora da palavra. Toda vez que a gente conduz a nossa vida fora do que ele disse, dá errado. Toda vez que a gente conduz a missão que ele nos dá, sem a direção do Logos, com base nas nossas emoções, a gente vai sofrer com isso. Então, já existe uma palavra liberada para você. Amém, queridos? Ele falou, ele ensinou, ele exortou, ele lhe aconselhou, ele lhe deu um comando, ele está lhe dirigindo, ele está apontando o caminho, ele está mostrando para você, ele está lhe chamando pelo nome. Amém, queridos? Ele está gritando, ele está mencionando, tudo isso tem a ver com o Logos. Jesus está gritando por você. Jesus está falando. Jesus está dizendo, olha, já está liberada uma palavra para a sua vida. E o Logos o que é, pastor? O Logos é todas as palavras de ensino do Senhor. Todas as direções de ensino da parte de Deus. Muitos querem acreditar, tá? Em espíritos, muitos querem acreditar em comunicação com a natureza, muitos querem acreditar em... E aí eu não vou entrar nas listas de religiões que existem, porque você sabe muito bem, mas eu quero dizer que para nós que somos cristãos, nós temos que acreditar na palavra. O que guia a tua vida? É o Logos ou é um amigo na faculdade? Ou é o comportamento de uma amiga na escola, no trabalho? Tem pessoas que não são guiadas pela palavra, porque chega alguém e já corrompe elas. Já leva elas para maus caminhos. Veja, o que vai nos proteger, queridos, é a obediência. Amém? O que vai nos proteger é a obediência à palavra. O que vai te livrar de um divórcio é você observar a palavra, quando diz lá em Malaquias 2,14, que o Senhor Deus odeia e abomina o divórcio. O que vai nos sustentar em obediência é a palavra. Nós precisamos do Logos. O Logos é um ensino. Digo, o Logos é um ensino. O Logos é o fundamento. O Logos é a base. Como está o teu fundamento? Aonde você está alicerçado? Aonde você está firmado? Aonde está o teu coração? Jesus disse, aonde estiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Então firme o seu coração no Logos, naquilo que ele disse. Em verdade digo, Logos. Ele está dizendo, eu tenho uma palavra. Amém, queridos? Ele está dizendo, eu libero essa palavra para vocês. Vocês precisam estar firmados no Logos. Interessante que Logos e Rema são termos usados para palavra. Quando você encontra na Bíblia, no texto original, a palavra Logos, é palavra. E quando você encontra a palavra Rema, também a gente lê como palavra. Mas elas têm sentidos diferentes. É interessante notar quando Jesus disse para Pedro, após eles terem pescado a madrugada inteira, Jesus olhou para ele e disse, volta lá e lança a rede. E Jesus ouviu de Pedro dizendo, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. Pedro estava dizendo, porém, por meio da tua rema, eu lançarei a rede. Ele estava dizendo, por meio da tua rema, ele não estava usando Logos, ele estava usando rema. Rema é uma palavra específica. Diga, palavra específica. Para uma ocasião específica. Para um tempo específico. Pedro ouviu que Jesus disse, lançai a rede. E Pedro disse, pela tua rema, pela tua palavra específica, eu vou lançar a rede. E é interessante que quando ele trouxe a rede, nós conhecemos a história. O barco quase que afunda, porque o resultado foi extraordinário. O Senhor quer te guiar por meio da palavra dele. Seja o Logos, seja o rema, esteja vivendo de acordo com a palavra. Acorde e diga, Senhor, fala comigo. Acorda e diz, Senhor, conduz
o meu coração segundo a tua palavra. Pecamos quando passamos a semana inteira sem nos debruçarmos diante da palavra. Pecamos quando não lemos a palavra, quando não ouvimos a palavra, quando não nos alimentamos da palavra. Porque se a palavra é o nosso guia, se a palavra é o nosso norte, nós temos que buscar a palavra. É muito bom assistir filme, eu gosto, assista. Se você tiver tempo, assista. Me deixe com inveja. Assista. Porém, leia a palavra. É muito bom ficar no celular. Os jovens desenvolvam o aprendizado da palavra. É muito bom ficar na internet. É maravilhoso. É gostoso demais. Ficar vendo ali a vida dos outros, brincando, tal, vídeo, rios, conversa. Mas nós precisamos ter um tempo de leitura na palavra. Nós precisamos ter um tempo de meditação, porque é a palavra, é o rema que vai nos trazer o caminho da vitória. Amém, queridos? Então, a liberação do Logos, diga, a liberação do Logos. Essa é a primeira condição. Eu preciso estar vivendo debaixo da palavra. Eu preciso estar vivendo. Isso parece ser tão simples e tão comum, mas às vezes a gente, mesmo dentro da igreja, domingo após domingo, deixamos de viver na palavra. E tem hora que a nossa carne, a nosso eu grita. Age de acordo com o que tu queres. Faz de acordo com o que tu pensa. Resolve isso do jeito que todo mundo faz. Mas a Bíblia diz completamente diferente. E aí? Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém, queridos? E a renovação da nossa mente vem por meio da palavra. Diga assim: eu preciso ler a palavra. Eu preciso ter tempo de meditar na palavra. Preciso ter tempo para aplicar a palavra na minha vida e receber a palavra. Viver a palavra e receber a palavra. O Senhor falará por você por meio da palavra. Eu quero dizer para você mais uma vez: quer ouvir Deus falar? Ele vai falar com você por meio da palavra. Eu estou falando do Criador que fez os céus e a terra. Caleb ontem falou comigo: Deus, Pai, como é que Deus está segurando o mundo? Ele sai com algumas perguntas desse tipo às vezes. E aí eu disse: filho, como é que Deus... Eu estava estudando, tem uma prova amanhã. E eu disse: como é que Deus segura o mundo, filho? Aí eu disse: uau, oportunidade extraordinária para exaltar o nome de Deus. Eu disse: ele segura o mundo com a sua mão. Com a mão dele? Mas o mundo fica onde na mão dele? E aí ele faz 300 perguntas dentro de uma pergunta só. A verdade, queridos, é que nós precisamos ser guiados por ele. O Senhor do universo. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu posso falar algo. Seu marido pode falar algo. Sua esposa pode falar algo. Seus filhos podem falar algo. Seu patrão pode prometer algo. Mas uma coisa é Deus falar. Amém, queridos? Porque o homem pode falar e não fazer. Mas quando Deus diz para você que ele vai fazer, ele vai fazer. Porque ele não age como nós agimos. Ele não fala algo e faz diferente. O que ele fala, ele cumpre. Ele zela para cumprir a sua palavra. Então, viva de acordo com a palavra. Diga: a segunda condição é crer. Porque você não pode ter somente a Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 23. Você não pode ter a Bíblia aberta somente no sua estante, no seu trabalho, não é? Um quadro bem bonito com a imagem lá de um Salmo 91. Você precisa crer no Salmo 91. Você precisa crer no Senhor do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você precisa tomar posse da palavra. Diga, ele disse: eu vos digo que quem crê em mim, diga, quem crê em mim. Jesus disse que tem que acreditar nele. Foi nesse mesmo episódio que Tomé disse: Senhor, qual o caminho? E aí por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé disse: mostra-nos o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho sou eu. Foi nesse mesmo episódio do capítulo 14 que Filipe disse: não precisa de muita coisa, então só mostra-nos o Pai. Jesus estava com 2 discípulos que ainda não estavam entendendo, não estavam crendo que Jesus era
tudo o que eles precisavam. Jesus é tudo o que eu preciso. Jesus é tudo o que você precisa. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Jesus é tudo o que nós precisamos. Jesus é tudo o que nós precisamos. Então, a condição é crer. Diga, a condição é crer. A condição é confiar. Não confie em si. Não confie em você mesmo. Eu quero aplicar esse segundo princípio dizendo, nós confiamos na força do nosso braço. Mas nós cansamos. E a gente cansa de verdade. Nós cansamos de verdade. Mas declare, por mais que você esteja cansado, eu confio em ti. Declare, eu creio em ti. Declare, eu confio no teu amor. Eu sei que o Senhor falou e o Senhor vai cumprir. Declare. Amém, queridos? Declare que você é mais do que vencedor. Declare que você confia nele. Declare que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E que se Deus é por você, quem será contra você? Declare que a enfermidade não vai tomar conta do seu lar. Declare que a escassez não vai tomar conta da sua vida. Declare, abra sua boca e diga, Senhor, eu creio, eu declaro, eu criei, como disse o apóstolo Paulo, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Repita mais uma vez, eu criei, por isso falei. Eu preciso declarar, amém, queridos? Declara, não deixa a dúvida, a incredulidade tomar conta da tua vida. As circunstâncias te espremem, mas você precisa viver pela fé. Romanos capítulo 1, verso 8 diz, o justo viverá pela fé. É pela fé que nós vamos viver. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. Ele fará. Porque Ele disse, quem crê em mim, fará. Quem crê em mim, fará as obras que eu faço. E é a terceira lição que esse texto nos ensina. Expectativas maiores. Amém, queridos? Diga assim, expectativas maiores. Expectativas maiores. Jesus estava dizendo para os discípulos dele, veja que coisa extraordinária, Tony, que você fará o que eu faço e maior ainda. Que coisa extraordinária. Ele estava projetando para nós, transferindo uma visão, uma unção para nós. Quantos precisam da unção do Senhor aqui? Então recebe nessa noite essa unção. Amém? A unção vem por meio do conhecer. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Quando você crê, você toma posse e acredita que você fará as obras que ele fez. Amém, querido? Você fará as obras que ele fez e ainda fará obras maiores. Diga para o seu irmão, você fará obras maiores. Se você não fizer maiores, você vai fazer a que ele fez. A que ele fez já não é pequena. Já foi extraordinária. Imagina você fazendo coisas maiores. Você crê que você vai fazer coisas maiores? Ah, querido, que coisa extraordinária. Fará as obras que eu faço. E fará até maiores do que elas. Que coisa extraordinária. Eu fico imaginando o tamanho da fé de Jesus. Olhar para aqueles discípulos que estavam, perguntando, mostra-nos o Pai. Olhando para Tomé e dizendo, eu sou o caminho, Tomé. Como é que você está perguntando pelo caminho? Olhando para Pedro e dizendo, ele não sabe, eu sei que ele vai me negar. Olhando para Judas e dizendo, eu sei que ele vai me trair. Olhando para esses discípulos e dizendo, vocês vão fazer coisas maiores. Diga assim, expectativas maiores. Deus tem uma grande expectativa em você. Deus sabe que você tem nele potencial. Deus sabe que você, no Filho dele, Jesus, conseguirá ir mais longe. Diga assim, ainda não é o fim. Saia da zona de conforto. Saia do comodismo. Se movimente. É tempo de movimento. Amém, queridos? Eu queria ver essa igreja cheia de vidas. Eu queria ver culto de casais.
acampamento, se movimente. Amém, queridos? Se mova, reaja, tá? Eu quero ver Deus operando através da minha vida, ora e jejuma. Amém? Eu quero ver a prosperidade chegando na minha casa, então se desapega do dinheiro, mostra para o Senhor que o teu Deus não é o dinheiro. Mostra para o Senhor que tu comanda o dinheiro, não o dinheiro comanda a tua vida. Aí Deus começa a te dar dinheiro. Porque você não é dominado pelo dinheiro, você domina o dinheiro, não é dominado pelo dinheiro. Amém, queridos? Eu quero autoridade, eu quero destaque, então começa a ser submisso. Amém? Começa a honrar a liderança, começa a honrar aqueles que estão diante de você. Começa a honrar os pequeninos que Deus coloca diante de você. Você sabe que até tem mais potencial do que ele, mas o tempo é dele. Amém, queridos? O tempo é dele, e Deus quer te ensinar através dele a ter humildade. Porque quando chegar a tua vez, tu vai saber honrar os pequenos. Então, você tem autoridade quando você tem humildade. Amém? Você tem prosperidade quando você oferta, dizima, demonstra para Deus que o seu amor não está no dinheiro, quando você é solidário. Você tem autoridade espiritual quando você ora e quando você jejuma. Isso é a nossa parte. Atos 1, verso 8 diz, recebereis poder. Atos 1, verso 8 diz, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós sabemos o que aconteceu em Atos 2, 42, quando os discípulos receberam o poder do Espírito, milagres e prodígios eram vistos. Atos 2, 43. Milagres e prodígios eram vistos. A igreja deve ser um lugar de milagre. Amém, queridos? Eu sei que essa realidade está muito distante de nós, é difícil até a gente dizer um amém, um glória a Deus assim, tá? Eu entendo vocês, porque nós vivemos um tempo de muita incredulidade, por conta da maldade, por conta do crescimento da iniquidade, do pecado. Os homens estão cada vez mais perversos, maus, traindo, né? Enganando, mentindo, roubando, matando. É muita perversidade. E às vezes a gente perde a fé. Mas eu quero dizer para você, você anda na contramão deste mundo. Amém, queridos? Você está na contramão, a gente está na via contrária. Não ache que você está na mesma via dessa turma. Você está numa via completamente diferente. Diga assim, eu estou numa via contrária. Enquanto todos estão duvidando e não acreditam, eu creio. Amém, queridos? Enquanto todos estão dizendo, ó céus, ó vida, ó azar, eu estou dizendo, Deus vai fazer. Porque eu creio no Deus que tudo pode. Porque eu creio naquele que faz milagres. Veja, Atos 2,42. Milagres e prodígios eram vistos. Milagres e prodígios eram vistos. Amém? Você vai crer? Você vai crer ou não vai crer? Diga assim, expectativas maiores. Jesus disse, eu vou embora e vai acontecer sem eu estar. Sem eu estar aqui, fisicamente. Eu vou estar com vocês espiritualmente. Mas eu não vou estar fisicamente, porque agora vocês vão fazer. Vocês vão fazer, vocês vão colocar a mão. E os enfermos serão curados. Vocês vão colocar as mãos e os demônios sairão. Vocês vão colocar as mãos e a obra do Espírito Santo vai acontecer na vida daquela pessoa. Elas vão receber o poder do Espírito Santo. Eu estou indo, mas o meu Espírito está vindo. E a obra vai continuar. Por isso que a perseguição, as dificuldades, não para a igreja, queridos. Não para a igreja. Por quê? Porque o Senhor movimenta a igreja. A igreja está na contramão do mundo. Aleluia! A igreja está na contramão. Todo mundo pensa que a igreja está perdendo. Queridos, a igreja é triunfante. A igreja, ela é gloriosa. Amém, amados? A igreja é mais do que vencedora. Amém? Você deve andar de cabeça erguida, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você deve dizer, eu vou viver coisas maiores. Vai romper na minha vida e eu vou trazer e vou romper na casa do Senhor. Amém, queridos?
Você acredita que Deus quer te dar prosperidade para que você chegue aqui e faça a obra de Deus prosperar também, queridos? Você crê nisso, amado? Você crê que Deus, ele age na sua vida de uma forma plena, completa, como um todo? Sabe, não é somente sobre encher essa igreja, vermos uma multidão de pessoas aqui, mas é sobre nós. Porque não adianta tudo que eu faço aqui, se não mudar minha vida dentro de casa, não adianta. Amém, queridos? Se o que eu faço aqui não me torna o melhor marido em casa, não me torna o melhor pai em casa, não me torna, ou não lhe torna uma melhor esposa, um melhor filho, o que você está tocando para Deus, o que você está cantando para Deus, é como nós cantamos. É em vão. O que nós fazemos aqui tem que melhorar, tem que refletir no mundo. E isso gera conversão. Isso gera mudança. Isso traz novidades de vida. Diga, milagres e prodígios eram vistos. A Bíblia mudou. Deus mudou. A igreja mudou. A igreja não para orar. E muitas vezes isso acontece porque nós estamos na correria. Nós temos que orar. E eu sugiro que nós precisamos estabelecer disciplinas de oração. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Muitas maravilhas e sinais. Você crê que Deus é o Deus de sinais? Você crê que Deus é o Deus de maravilhas? Deus é o Deus de maravilhas. Você crê, você diz, eu vou subir um dia naquele púlpito para contar as maravilhas do Senhor. Ah, amados, creia nisso, declare isso. Agora, quando Deus te der, não esconde não, amém, amados? Quando Deus fizer, quando Deus colocar na tua conta, quando Deus colocar na tua garagem, não esconde não. Vem aqui no altar do Senhor e diz assim, Deus é o Deus de maravilhas. Deus me curou. Deus me tornou. Deus me exaltou. Amém, amados? Deus me colocou na prova, mas Deus me tirou da prova. A gente tem testemunhos de milagre aqui. Meu irmão Carlinhos estava com câncer de próstata. Sim ou não, Carlinhos? E aí? E o PSA deu quanto? O PSA no final deu quanto? Curado, meu amado. Deus de maravilhas, irmãos. Nós oramos. Amém? Nós oramos. Eu sepultei o irmão dele por câncer de próstata, mas ele eu não sepultei, irmão. Amém? Aleluia. Agora, se Deus quiser levar ele, Deus leva ou não leva, seu Carlinhos? Porque sua vida é do Senhor, sim ou não? Deus me leva ou não me leva? Na hora que Ele quiser, meu amado. Mas Deus é Deus de milagre. Deus é Deus que faz, sim ou não? Deus é Deus que realiza, amados. Nós vamos viver obras maiores. Deus vai fazer. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Você crê que Deus quer fazer maravilhas e sinais através das suas mãos? Diga, obras maiores vão fazer. Obras maiores farão. Disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Uau. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho esmola para te dar. Diga assim, obra de Deus não é feita com as minhas condições e nem com as tuas condições e nem com as condições de terceiros. A obra de Deus é feita com o nome de Jesus. O nome de Jesus abre todas as portas. Diga, nome sobre todo nome. É o nome de Jesus. Os demônios tremem e temem diante desse nome. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Muitos sinais e todos que creram costumavam se reunir e ninguém ousava se juntar-se aos apóstolos pelo conceito que eles tinham de homens cheios do Espírito Santo. O povo também levava os doentes nas ruas e os colocava nas camas e nas macas para que pela sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava e eles eram curados. A sombra de Pedro curava pessoas. Ah, irmãos, que Deus possa derramar essa unção sobre a vida da igreja. Às vezes eu acredito que Deus derrama essa vida em homens de Deus hoje porque a igreja vai idolatrar esses homens. O pessoal vai idolatrar, vai querer canonizar.
Mas eu sei que tem Pedros. Eu sei que tem mulheres e homens anônimos. Anônimos. Fazendo obras no silêncio. Dizendo, não conta para ninguém. Porque eu não quero a glória para mim. A glória de Deus. Fazendo milagre. Amém? Matando a fome de alguém no silêncio. Trazendo cura, trazendo restauração, fazendo milagres no silêncio. Agindo no silêncio. É o tempo de agirmos no silêncio. Fluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo doentes que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. Diga, todos eram curados. Diga, todos eram curados. Todos eram curados. Diga, era mão na obra. Era tempo. Era dedicação. A sombra de Pedro curava. O lenço de Paulo, Atos 2,19. De modo que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. E estes eram curados. Os espíritos malignos saíam quando passava o lenço de Paulo por cima dos espíritos. Quando passavam os aventais que Paulo usava, os panos que Paulo usava por cima dos endemoniados, os endemoniados saíam. Porque há uma unção sobre a vida de quem é consagrado. Há uma unção sobre a vida daqueles que creem. Diga, há uma unção sobre a vida daqueles que creem. Não ache que isso está distante. Diga, eu sou os que creem. Irmão, diga por favor, diga pela fé, mas diga assim, eu sou os que creem. Essa unção na sua vida, ative essa unção na sua vida. Você recebeu o Espírito Santo? Você é crente? Você é crente? Tem essa unção na sua vida, ative essa unção na sua vida. Amém, irmãos? Aleluia. Filipe era transladado igual a Elias. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e repentinamente o eunuco não o viu mais. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Zoto e ainda em Cesareia, pregando o evangelho por todas as cidades por onde ele passava, até transladar pessoas, até levar pessoas de um lado para o outro. Coisas que aconteceram no Antigo Testamento há milhares de anos atrás, aconteceram com eles e acontece hoje, queridos. Mergulhe no Senhor. Amém? Não tenha medo de ir mais do que eu fui. Não tenha medo de ser, mas isso aí quem faz é o meu pastor. Faça também, queridos. Amém, amados? Mas isso não se limita à unção. A unção não se limita. Amém? Se você ora e tem vontade de orar, tem vontade de pôr a mão sobre a vida, põe a mão, ora, declara a palavra sobre a vida da pessoa, visita, entrega a palavra, vive a palavra, mergulha, deixa Deus te usar, deixa Deus usar a tua vida, possui tua vida, tenha uma vida atuante. Um dos valores da nossa igreja, comunique o evangelho, tenha uma vida relevante, toque as pessoas, seja relevante, toque as pessoas com a sua fé e seja transbordante. Não queira ficar com Jesus só para você. Transborde a unção que Deus te deu. Os valores da nossa igreja, diga atuante, relevante e transbordante. Quem precisa disso? Eu preciso disso. Nós precisamos em cada ministério declarar, nós temos que ser atuantes, relevantes. Nós temos que ser transbordantes. E aí vamos discutir muito mais isso nas salas de aula, nos cursos de integração que vamos começar. Mas eu quero dizer para você, é tempo de buscarmos a Deus intensamente. Amém? Eu quero renovar a fala do tema, dizendo assim, vocês farão. Amém? Vocês estão entendendo com mais clareza agora esse texto quando ele diz, vocês farão. Tá? Vocês farão. Isso é extraordinário. O homem entregou um casaco, e eu quero concluir com essa história, para uma moradora de rua. Um casaco um pouco endurecido já, um pouco bem gasto.
ele costumava fazer ações sociais. E ele entregou alguns pães que tinha ficado de ontem em casa, ele não comeu, mas os pães estavam um pouquinho duros. E o casaco foi recebido por ela, ela estava debaixo de uma marquise, o casaco foi recebido com alegria. E quando ela olhou para o pão, ela olhou assim um pouquinho, disse obrigado mesmo assim. E esse homem foi para a igreja e num culto, ele ouviu uma mensagem, e naquela mensagem o Senhor tocou o coração dele, dizendo, se fosse eu que estivesse ali, qual casaco você me entregaria? E naquele momento ele disse, eu entregaria o melhor casaco que eu tenho no meu guarda-roupa, porque é Jesus. Se fosse eu que estivesse ali naquela marquise ali debaixo, você passaria na padaria para comprar 2 pães para mim? Ou você entregaria o pão duro que você entregou para aquela mulher? E aquele homem constrangido disse, eu passaria na padaria e compraria 2 pães quentinhos para dar para o Senhor. E durante o culto ele disse que o Senhor ministrando para ele, ele conta dizendo, assim fazemos para Deus, assim devemos fazer para os homens. Faça para os homens como se você estivesse fazendo para Deus. Se você for fazer a obra, seja solidário, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Dê o seu melhor. É tempo de fazermos mais. Ele disse, vocês farão as mesmas obras e até maiores. Diga, até maiores. E essas obras vão alcançar a sua casa. Essas obras vão alcançar os seus. Essa obra vai alcançar os teus negócios, os teus projetos, os teus sonhos. Essa obra, Deus tem um interesse que ela seja completa, não somente na igreja, seja no teu casamento. Amém? Porque às vezes para que você chegue até aqui, o Senhor tem que consertar lá primeiro. Amém, amados? Eu vou repetir, para que o Senhor te use aqui, às vezes o Senhor precisa te consertar lá atrás, lá no casamento. Precisa alinhar os teus valores, alinhar os teus princípios. Alinhar o teu princípio como esposa, de mulher submissa, que sabe ouvir o marido. Alinhar o teu coração ao coração de Jesus. Um coração de um homem que ama a esposa como Cristo amou a igreja. E por ela se entregou. Tratando ela como ele deveria e gostaria de ser tratado. O Senhor quer curar nossos casamentos para que a gente chegue na igreja e aprenda a curar os outros casamentos. Porque casamentos são curados quando nós vemos casamentos curados. Amém, queridos? E eu lamentei bastante quando eu descobri que em 1970 o divórcio deixou de ser proibido no Brasil. Até 1970 você sabia que a pessoa não se divorciava. Não se divorciava no Brasil. Mas está se banalizando cada vez mais que nem casamento existe. Eu quero dizer para você, o Logos, a palavra, diga a palavra. Vamos viver a palavra. Mas hoje em dia nada, a palavra. Amém, queridos? Diga, eu quero a palavra. Eu quero ser conduzido pela palavra. Eu quero viver a palavra. Porque há uma bênção liberada na palavra. E obras maiores acontecerão para aqueles que vivem a palavra. Quero pedir que você fique de pé nesse instante. Em nome de Jesus. Enquanto nós seremos conduzidos.